bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 21, do versículo 5 ao 11. Dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de belas pedras e de ricas ofertas, Jesus disse: De tudo isto que vedes, virão dias em que não ficará pedra sobre pedra, que não será demolida. Então interrogaram-no: Mestre, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá quando estiverem para acontecer? Ele respondeu: Vede, não vos deixeis enganar, porque muitos virão com o meu nome, dizendo: Sou eu, está próximo o tempo. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e de tumultos, não vos assusteis. Essas coisas devem suceder primeiro, mas não será logo o fim. Depois disse-lhes: Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos por várias partes. Pestes e fomes, aparecerão coisas espantosas e extraordinários sinais no céu. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje a palavra de Deus vem nos trazer um direcionamento para o nosso coração diante da verdade que vem de Jesus, onde que eles interrogaram Jesus querendo saber algo que iria acontecer. E Jesus alerta eles que tudo isso que você está vendo, os bens materiais, essas coisas aqui não vai ficar nada. Pedra sobre pedra, ninguém vai levar isso aqui, vai ficar tudo aqui. Então, diante deste mover, acontecerão alguns sinais para que vocês possam voltar o seu coração para Deus, para que vocês possam se colocar diante de Deus com todo o teu proceder, com toda a tua alma. E aí, irmãos, como diz o ensinamento hoje, vai nos dizer assim, que Jesus não quer nos assustar. Ele não quer que nós ficamos assustados com os fins do tempo, mas que nós possamos completamente viver o verdadeiro sentido da espera com Cristo. Que nós possamos viver essa hora, todos os momentos da nossa vida. Por que as pessoas não gostam de refletir muito sobre esse mover? Você já fez uma pergunta assim: quem quer ir para o céu? Todo mundo, eu. Mas agora, todo mundo abaixa a mão, né? Isso aconteceu ontem no grupo de oração. Uma pergunta que foi feita, né? E realmente, irmão, você vê como é que Deus nos prepara. Ontem falou sobre isso, hoje o Evangelho falando. Então é o tempo inteiro, a palavra de Deus é verdadeira. Aí você fala assim: porque fulano quis falar, porque ele quis se aparecer, porque ele quer ser melhor que os outros. Não, é a palavra de Deus. Aquele irmãozinho que foi lá na frente e falou, era porque ele tinha que falar, ele tinha que ler, ele tinha que explicar, ele tinha que dizer a verdade. E diante da verdade, nós às vezes precisamos parar e refletir. Isso acontece, vai acontecer. Jesus vai voltar. E ele está dando os sinais visíveis. Nós tivemos pandemia, terremotos, tudo que está dizendo na palavra aqui. Mas, irmãos, nós temos uma palavra que vai deixar mais claro ainda para nós. Então, hoje o nosso tema, que nós vamos falar sobre o Lectio Divino, que é a palavra de Deus para a nossa vida, convivendo aqui com Jesus hoje, Jesus caminha conosco todos os dias na palavra. Chegou a hora, é agora, estou preparado? A colheita. Por que eu coloquei a colheita? Porque na primeira leitura, irmãos, vai dizer assim, em Apocalipse, que a seara da terra está seca, que chegou o momento. E ali ele envia os anjos para colher. Significa, sabe o que essa palavra? O número dos escolhidos está completo e chegou a hora de serem castigados os maus. O ensinamento do rodapé da Bíblia nos ensina isso. Que chegou a hora. Então, quando tiver os escolhidos completos, chegou o momento de Jesus vir. Então, queridos irmãos, tem pessoas que estão sendo ceifadas para ir junto com Jesus, porque eles vão voltar para colher, fazer a colheita. Então, quando tiver todos os escolhidos completos, chegou o momento. E pode ser agora,
Pode ser neste momento, pode ser agora que você está. E eu estou preparado? E como que eu vou saber se é o fim dos tempos que eu estou preparado? Hoje eu ouvi uma palavra no ensinamento dizendo assim, 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Para a gente começar a entender nossa pergunta, para nós nos preparar. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Eu vou ler para nós. Nota bem o seguinte, nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigo dos prazeres e não de Deus. Amigo dos prazeres, irmão. Hoje nós vemos isso dentro da nossa igreja, onde nós estivermos, as pessoas que não estão nem aí para a palavra de Deus, querem viver os prazeres da carne, as bebedeiras, as coisas erradas, não estão nem aí para o que Deus pede. Você vê tantas lutas de pessoas, até eu postei um vídeo antes do Moisés Rocha falando isso. Isso não é para caluniar ninguém, é simplesmente para dizer a verdade. E ele diz a verdade naquele vídeo, onde que ele explica certinho o porquê do motivo que ele se preza das bebedeiras. Porque Deus, ele não fala em nenhum momento que é para você beber na Bíblia. Ele fala, ele dá que o Jesus fez um milagre, e tem gente que usa, Jesus multiplicou o vinho, então vamos encher a cara. Não. Paulo usa lá na frente, não vos embriagueis com vinho, mas sim com o Espírito Santo. Então o mover de Jesus não é esse. Ele foi lá, ele resgatou aquelas pessoas, ele comeu, ele bebeu com aquelas pessoas, para que aquelas pessoas tenham discernimento da verdade. E ele caminhou e mostrou como que é a verdade. Mas, diante de todo esse mover, meu irmão, de todas essas palavras, como eu estou vivendo? Olha, continuando. Os prazeres e não amigos dos prazeres e não de Deus. Ostentarão a aparência de piedade, sou bonzinho, mas desenharão a realidade. Dessa gente afasta-te. Deles fazem parte os que se insinuam jeitosamente pelas casas e enfeitiçam mulherzinhas carregadas de pecado, atormentadas por toda espécie de paixões, sempre a aprender sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Irmão, a palavra é muito clara, ensina muito o nosso coração, o nosso proceder. Quando diz para nós afastar-se dessas, não é afastar das pessoas, afasta dessa situação. E logicamente, irmão, eu coloquei aqui, eu devo ter muito cuidado com o meu proceder, com o meu falar, com o meu agir, para que eu possa ganhar o reino de Deus, que é o meu maior tesouro, é estar unido a Jesus. Aí eu fui refletindo, onde pisamos, sou forte a ponto de me sustentar minha fé? Se eu tenho problema com bebida, e eu andar lá com as pessoas que são beberrões, que bebem bastante, e você acha que eu vou conseguir vencer? Você acha que eu vou conseguir vencer, vou tentar Satanás? Né? Tentar a bebida que ali me faz mal? Que eu já abandonei porque fazia um mal incrível para minha casa, onde que teve a minha esposa sofreu muito também com bebedeira na casa dela lá na sua infância, onde que muitos irmãos vêm pedir ajuda porque está sofrendo com a bebida, que é uma desgraça na vida das pessoas, e aí nós convivendo com isso, você acha que eu vou ser forte? Sabe que eu não sou um pequenino, que nem diz Jesus? Ai daqueles que faziam um dos meus pequeninos padecer? Será que eu faço parte desses pequeninos? Será que eu sou tão forte? Então, aonde eu piso, eu preciso me cuidar, irmão. Eu, Avelino Vieira Soares Júnior, preciso me cuidar. Eu não posso andar nos lugares que é cheio de bebidas alcoólicas, porque para mim é uma tentação terrível, Satanás sabe. E aí, irmãos, nós vamos mais além. Por amor ao meu irmão, eu digo que dou a vida por qualquer pessoa, mas eu não largo a bendito do álcool. Eu tenho que ter em todos os lugares dentro das festas, porque temos que beber. Dane-se aquele irmão que bebe. Irmãos, nós estamos muito longe da graça, porque nós não compreendemos o que é que Jesus veio fazer aqui. Ele não veio brincar de ser feliz, não. Ele não veio brincar de dizer que a igreja, viver com Jesus é brincadeira. Podemos fazer o que nós quisermos, amanhã nós seremos salvos.
Não, Deus já nos salvou. A palavra está bem direcionada. A fé sem obra é uma fé morta. A tua fé diante da palavra de Deus, quando ele diz que não é para você viver com bebedeiras, com orgias, com masturbação, com vídeos pornográficos, com adultério, união, segunda união, quando diz para você que não é para você ter homens com homens, mulheres com mulheres, torpezas, irmão, ele está sendo verdadeiro, a palavra é reta. E aí a gente só ouve o que a gente quer, a gente só faz o que a gente quer. Eu estou preparado? Será que eu estou vivendo a graça da verdade? Será que eu estou vivendo um católico que confessa e comunga Jesus verdadeiramente, ou eu comungo meu própria condenação? Eu entro na fila da comunhão como se nada tivesse acontecendo. Eu entro na fila da comunhão como se eu fosse um santinho. Aí quando você vê alguém lá sendo embriagado, indo pegar a comunhão, e você vê o padre não entregando, você condena o padre, né? Nossa, por que o padre não deu comunhão? Mas é um pecado visível, irmão. O padre não pode entregar Jesus ali, uma pessoa que está num pecado visível. Lógico, tem os pecados invisíveis que serão condenados por Deus. Mas não por aqui, pelo padre, porque não tem como ele dizer, não, você não pode. Mas o pecado visível, o padre ele tem a obrigação de não entregar a comunhão porque é visível. Não condene essas pessoas que fazem e levam a palavra diante da verdade. Sabe, irmãos, não é fácil hoje a convivência com a verdade de Deus. Por que não é fácil? Porque desagrada o coração de muitos. Porque eles não querem viver a verdadeiro sentido da preparação do fim dos tempos. Ah, não, eu vou me preparar a hora que der. Querido irmão, eu hoje, eu coloquei para mim. Eu preciso cuidar de mim, do meu corpo e da minha alma. Eu preciso olhar para dentro de mim. Eu preciso cuidar o meu falar, o meu ver, o meu estar com Deus. Eu preciso. Coloca a mão no teu peito agora e diz assim. Fala, Senhor, eu preciso me cuidar. Eu preciso me preparar. Eu preciso parar de condenar os irmãos. Sabe, irmãos, o que mais tem é pessoas que adoram fofocar. Adoram fofocar, adoram falar dos outros. Adoram ficar cutucando, né? Dizendo assim, ah, fulano fez isso, não faz aquilo. Mas não consegue cuidar de si mesmo. Não consegue olhar para dentro de você e tirar o orgulho. O que é uma pessoa orgulhosa? Não tem defeito. Eu sei tudo. Não, eu sei tudo, não tem defeito. Eu sou meu Deus. Eu sei o que é certo, a igreja erra a todo momento. A igreja está errada, não é assim. É um sinal de orgulho. Se eu sou obediente a Deus, a obediência, o contrário da obediência é o orgulho. Satanás provou disso. Quer ser como Deus, tomar conta de si mesmo, não quer baixar a cabeça, não quer corrigir, não aceita uma correção. Tem que achar. Sabe, irmãos, quando eu parei de beber, eu queria achar, antes de eu sentir a presença de Deus real, eu queria achar uma leitura que dissesse que eu podia beber. Mas não por causa disso, para ninguém ficar falando mais. Mas eu entendi que não era isso o verdadeiro sentido. Era quem estava ao meu redor. Estava passando uma opressão do mal. Quem estava perto de mim estava bebendo da desgraça. Então, se estava bebendo da desgraça, a bebida para mim não estava sendo uma graça. Estava sendo sim um motivo de desgraça. Renuncia, querido irmão. Toda a desgraça que ronda a tua casa. Renuncia, querido irmão, toda a desgraça que ronda o coração das pessoas. Tudo aquilo que faz mal para a tua casa. Una-se a Jesus, una-se à graça. Para de ser um homem acorrentado, uma mulher acorrentada aos prazeres da carne. Eu não sou acorrentado, eu sou livre, eu sou liberto. Mas você é prisionado a um vício. Então larga esse vício. E aí você vai poder dizer para mim, eu não estou mais preso, porque aquele que me prendia, e que me fazia um viciado, e que me fazia um dependente daquilo, eu não sou mais, porque eu paro a hora que eu quero, eu faço isso a hora que eu quero. Por isso, querido irmão, não tem necessidade de você ir numa reunião da igreja e levar uma caixa de cerveja. Não tem necessidade de você ir em qualquer lugar que você vai e exigir que tenha bebida alcoólica. Por quê? Se você não é um dependente, você consegue se controlar, está enganando a si mesmo. Satanás está te dando a artimanha de disfarçar o pecado, as bebedeiras. Querido irmão, se falo isso, não é para condenar quem está na bebida.
mas é para tomar cuidado, para que eu esteja preparado, que eu não seja pego em embriaguez no dia que o Senhor Jesus voltar. Já parou para pensar isso? E ali você fala bobeira, você não sabe nem o que você está falando, você não sabe, o embriagado ele nem sabe o que ele falou, nem o que está fazendo, você fica ilúcido. Por isso que Deus condena a embriaguez, porque a pessoa faz coisas sem entender o que fez, mas ela estava consciente que a bebida faz mal. Então, a partir de agora, aquele que se embriaga e sabe que está se embriagando porque ele quer, é um pecado consciente. Se eu cometer um pecado, matar alguém embriagado, ou tirar a vida de alguém depois de bêbado, que eu já ouvi falar que a bebida faz mal, eu fiz isso consciente. Aí se tornou um pecado mortal. Mesmo que eu estava inconsciente naquele momento, mas eu já sabia que era pecado mortal se embriagar. Então, Senhor, dai-nos a força para compreender a Tua verdade. E que diante da Tua verdade, nenhum mal venha prevalecer. Que diante da Tua verdade, Jesus, dentro da minha casa, da minha família, dai-nos a força para suportarmos toda a malícia de Satanás, toda a artimanha de Satanás. Dai-nos a força, liberta-nos em nome do Senhor Jesus. De todos os vícios, Senhor, que ronda as famílias. Liberta, Senhor, dos vícios da prostituição. Liberta, Senhor, dos vícios das orgias, do adultério. Liberta, Senhor, do vício do alcoolismo, das drogas. Liberta, Senhor. E dai-nos a graça da convivência, da Tua presença. Que nem o mal esteja mais adentrando nas nossas famílias. Em Teu nome, Senhor, nós abrimos as portas para a Tua verdade e fechamos as portas para Satanás. Que a Tua casa, meu irmão, e a Tua família, a minha família, seja uma família abençoada por Deus. Quando nós nos unimos com a palavra, nós nos unimos com a graça. Quando nós nos unimos com a verdade, ali está a presença do Espírito Santo. Então, se você é um homem ou mulher verdadeira, o Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, está agindo na sua vida. Sabe, irmãos, às vezes nós falamos que pessoas ficam... não, eu visualizei isso, eu visualizei aquilo. Nós temos que ser pessoas cheias do Espírito Santo e não ficar buscando eu vi isso, eu vi aquilo. Temos que ser verdadeiro com a palavra. O Espírito Santo vai nos levar à verdade. Mas a mesma pessoa que diz isso, ela é um beberrão. Tomemos cuidado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus nos dê a força para que a gente possa viver a graça todos os dias. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Que Deus ilumine e abençoe seu dia, que sejamos cheios do Espírito Santo e movidos por essa graça. Um grande abraço, irmãos. Fizemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria, agradecimento. Hoje foi um pouquinho comprido o vídeo, mas é para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe.